de Lore na área, estamos de volta aqui. Bom, esse vídeo era pra ter saído ontem, dia 1, só que acabei não gravando. Hoje é o vídeo polêmico do mês, porque eu tô querendo fazer esses vídeos sempre no começo ou muito próximo do final, porque não dá pra a gente saber exatamente o que a Konami vai lançar durante o mês, então aí vem as análises de box e tudo mais. Outra coisa, eu pretendo fazer um vídeo de tier list aí, mais voltado ao Mundial, que vai ser dia 4 agora, então provavelmente amanhã, ou hoje mesmo, mais tarde, eu devo lançar um vídeo só sobre o que eu espero do meta do Mundial. Eu pensei em fazer nesse vídeo aqui, mas eu acho que vai ficar muito grande, por quê? Porque tier list é polêmico e é muito grande. De novo, eu vou reduzir ao máximo aqui o que eu acho que é realmente relevante para falar do meta. Tá? Eu acho que assim, por exemplo, a Bisector tem para quê? Eu vou deixar a Block Dragon aqui contando como a Adamantipator. Esse aqui, Rogue, Blackwing, Rogue, Burn, Rogue, Crystal Beast, não sei nem o que é isso, acho que é Cyber Dragon, DDD, Dinomorphia, Tier 3 Rogue, pra mim é Rogue, Dogmática, esses vários decks assim. Vou ficar falando de tudo, sabe? Eu acho que vai dar um vídeo. Eu nem sei que deck é esse aqui. Aí eu já vou posicionar aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E outra assim, eu não vou ficar falando de engine, tá? Eu pretendo falar dos decks. Por isso que Furrire, Ixizo não é nem um engine hoje, porque tá tudo limitado, né? Não dá nem pra dizer que é uma mecânica que você tá botando no deck. Tá tudo limitado. Aí eu acho que não vale assim estar falando de certas engines, porque na minha opinião só vai ficar um vídeo maior. Isso aqui é o que, velho? É Evil Twin? Não sei, depois eu vejo. Aí, ah, Zumbi, pronto, Zumbi como engine já foi bem mais relevante e tal. Vou tirar aqui, porque tem alguns que são rogue e são melhores do que esses. O que é que tá fazendo? O que é que tu tá fazendo? O que é que tu tá fazendo? Isso aqui também. Nesse momento, o que é que tu tá fazendo? Isso aqui também. Nem sei o que é isso. Não, não, não. Posicionar logo os que eu não tenho pretensão nenhuma de estar falando aqui. Muito tempo. Eu gosto de Orkut, mas não dá, né? Natúria. É. Ah, sabe, tem uns que simplesmente não são nem deck aqui. Aí não tem pra que eu ficar perdendo meu tempo aqui. Acho que isso aqui é rica, né? Nick, Talama. Eu não sei, acho que isso aqui é Eviwai. Gadol. Acho que é Striker. Byron. Hum, não sei o que é isso. Thunder Patrol. Elemental Hero que já apareceu. Vai entender. O Ether Penta, eu acho que é esse aqui. Esse aqui dá pra falar um pouquinho. Espero que isso aqui é engine, né? Dragon. É parecido. Tum. Traptrix vale a pena falar. Trotraco não. Não. E Virtual World. Deixar aqui pra falar um pouco. Isso, olha. Nossa senhora.
Exorcister. Golki. Isso aqui é. Como é? Do bichinho lá do. Lá. Eu acho que tá ok. Se isso aqui não for EVI, eu vou falar como se fosse EVI, tá? Pra mim, eu reduzi aqui, já tirei algumas coisas aqui. Depois a gente pode até falar aqui de mecânicas e tal, engines, e eu botar as engines no Rogue, pode ser. Mas no geral eu acho que nenhum desses decks que estão aqui, não é que eles sejam ruins, tá? Não, não entendam dessa forma, pelo amor de Deus. Se você gosta do deck e quer jogar com o deck, jogue. Por mais que Hero aparece bastante aí na Ranked, porque tem muito fã, né? Ele mexe, você pega aí um Elemental Hero combando e faz Plasma e Dark Law no primeiro turno. Pô, é bom, é uma jogada ok, mas no geral, assim, meta, metagame eu não acho que seja. Tem vários decks aqui, Grass aqui, deck de grama, não tem aparecido tanto e tudo mais, que estão por aqui muito por conta da posição deles no meta, né? Tem alguns decks aqui que vão ainda entrar nessa daqui, mas que eu acho que merecem ser falados. Principalmente nessa parte aqui do Rogue e tal, que são os decks novos. Eu acho que eu já posso começar, então vamos lá. O momento polêmico do mês, tier list. Vamos começar logo pelo começo aqui, a Damacy Pay. Por que tem um Code, Access Code? Acho que por causa de link, né? Adamancy Peito, eu acho que ele deu uma caída, mas ele só recebeu carta que deixa ele melhor no Master Duel. Ele não perdeu muita carta assim relevante na forma que o deck joga, desde a última banlist que tomou. Então, pra mim, é um Tier 3 aí que é um competitivo, mas que tá ali adormecido, tá? Pra mim, ainda o deck é decente no que faz e acaba que ele, se algumas mudanças maiores ou um meta favorável acontecer, ele volta a aparecer, principalmente no Master Duel. Despia, Despia pra mim ele é um top contender, apesar de que eu não gosto da opção do Despia nesse meta por conta de labirinto, de Tiara, de Sprite principalmente. Eu não gosto do Despia nisso. Mas é inegável, né? O deck, os Beastal também são excelentes. Acho que é um dos decks que melhor aproveita o Beastal no meta. Então, assim, ele acaba aproveitando muito mesmo dos suportes. Só que ele não aproveita do meta em si. O que a gente vai chegar lá, que vão ser os Tier 1, na minha opinião, né? Esse aqui que você escolheu, eu acho que é Link. Pra mim, isso aqui não faz sentido nenhum. Dark World. Dark World sempre tem alguma jogada canalha pra aparecer. Pra mim, é um rogue. É muito difícil de jogar, tem que ser pilotado muito bem. E às vezes ele só não vai, ele só não pega o que você quer. E por ele sempre se basear em coisas injustas, se alguma coisa muito injusta aparecer de forma consistente, é muito provável, muito mais provável que a Konami nerfe isso aqui do que qualquer outra coisa do top, até. Que é um deck que ele acontece em coisas injustas. Então, pra mim, apesar de ser um deck novo, ele não entra aí nem no Tier 3. Ele é um deck rogue, precisa ser bem pilotado e depende de coisas muito erradas acontecerem. Dino, pra mim também é um Tier 3. É um competitivo adormecido por aí que acontece. Eu acho que esse daqui não é nem assim é, cogitado assim como
uma terceira opção, por exemplo, para jogar agora no Mundial, porque o meta realmente não é um meta muito seguro para ele. Ele dependeria de muito mais cartas staple que você não pode utilizar e tal no, no Mundial. Mas no formato do Master Duel, eu acho que ele só peca porque ele encontra algumas dificuldades bem relevantes no metagame. Mas é um Go Second muito forte, acaba com o jogo muito de repente, então, ok. Eu acho que ele é um Tier 3 adormecido. Talvez esse aqui seja a definição de Tier 3 adormecido, Dragon Link. Talvez algumas pessoas quisessem colocar ele aqui no Tier 2. Para mim, ele é um Tier 3 adormecido bem adormecido. Eu acho que é, tem outros que estão mais próximos a ser um desafiante para o que é o meta no momento do que o Dragon Link. O Dragon Link eu acho que ele é uma clara assim, definição do que é um Tier 3 adormecido. Mesmo jeito do Drayton, só que por motivos muito diferentes, né? O Drayton ele é mais fácil de counterar do que o Dragon Link, na minha opinião. Porque o Dragon Link tem muito extender e tal. Às vezes ele consegue ir para um campo alternativo, enquanto que Drayton, especialmente ali em jogos de torneio que vai a MD3, em alguns formatos de torneios, você vai ter mais dificuldade jogando de Brighton porque de Dragon Link. Não que Dragon Link não vá ter uma dificuldade nesse meta, tá? É aquilo. Esse meta, eu acho os dois Tier 3, assim, competitivos, decks que são competitivos, mas que estão fora, que tem dificuldade por conta do meta. O meta muda um pouco, eu acho que eles têm chance até de voltar. Triton e Dino, eu acho que menos do que a Dama e Dragon Link, tá? Eldritch eu tô colocando como um Rogue, eu acho que ele não é um meta adormecido, eu acho que ele não tá nesse ponto. É um deck que trabalha muito bem as vantagens. Mesmo assim, eu acho que para o estilo de jogo que ele quer propor, teria que mudar muito o meta para ele reencontrar o espaço dele. Vou passar logo os dois aqui, porque eu acho que os dois eles têm tudo para ser voltar a jogar no meta, mas de que eles dependem muito do que acontece. O Fluander e o Exorcister. O Exorcister, ele num meta com muito Tiara Lament e Branded, ele é o brabo. Ele é mau. E ataca coisas. Só que aí ele depende desse meta ser totalmente voltado para esses dois decks. Para ele ser um Tier 2. Ou ali brigar entre o trio do meta, mas sendo sempre secundário, não o deck dominante. Porque ele sendo o deck dominante, não, não dá certo. Simplesmente não dá certo, tá? Pra mim, esse aqui é um deck que mudanças no meta precisariam acontecer para voltar. E, e o Fluander sim, eu acho que é um deck que poderia estar aqui no top 2 e não tá por conta dos nerfs. Porque eu acho que ele sente mais os últimos nerfs que a Konami tem dado de forma seguida nele do que outros decks. Ele tá muito perto aqui do que é um top contender, mas eu acho que ele não tá ainda nesse patamar. Acho que ele é um tier 3 assim bem decente. Gold pra mim isso aqui é um rogue. Madosh quando bem pilotado é muito bom, mas pra mim também é rogue. Labyrinth pra mim é um dos primeiros decks que é meta assim, é desse meta. Eu não sei o que é isso aqui, eu acho que é Marincers. Então vou falar um pouquinho do Labyrinth. O Labyrinth ele ele não pode ser o deck dominante de um formato, pois aí o formato encara problemas que
são causadas por matchup, tá? É, são matchups muito lentas em mirror match de labirinto, né? E quem jogou o evento sabe disso. São matchups que são até bem jogadas, que você tem muita tomada de decisão, mas de que o labirinto, para ele realmente fazer o a mais, ele quer que outro deck seja melhor do que ele, para ele ter uma clareza do que ele quer usar. E se ele é o melhor deck, aí os outros decks têm uma clareza muito evidente do que querem usar quando jogam contra ele. E aí realmente é muito difícil para o jogador de Labyrinth quando o deck é o melhor do meta. Dito isso, ele ainda tá no Tier 1, que eu acho que ele é e provavelmente vai ser um deck muito relevante para esse Mundial, pelas escolhas de matchup que as equipes vão ter que fazer e quais decks vão jogar contra o Labyrinth e contra as outras matchups do meta, né? Eu acho que isso aqui é Marines, isso aqui, como eu não sei o que é, eu vou deixar aqui. Pra mim, circular também tá aqui no Tier 2. Eu acho que ele tinha tudo pra estar aqui no Tier 3 e meta competitivo adormecido, porque uma mudança no meta já traria ele de volta pro top 1, mas eu acho que é tão evidente esses dois aqui que se os três que eu vou colocar aqui em cima não estivessem tão bem no meta, muito provavelmente a gente teria um meta muito voltado a isso aqui, né? Temos aqui os quatro aqui do Tier 2 seriam realmente os decks que estariam ali para subir e voltar ao jogo. Depende também muito de lançamento, né? Mas eu acho que isso aqui é bom. O circular é uma carta muito forte, mas que tem uma dificuldade clara contra os decks que estão ainda acima, que tem uma força de jogo, um volume de jogo muito constante, assim. Muitas vezes, mesmo você combando ali de circular, você consegue quebrar o campo de Matmec quando você joga contra esses outros decks. Tankit, Punk. Aí, Punk tem duas questões, né? Tem o Punk como engine e tem Punk como deck. Eu acho que Punk como deck, eu acho que tá o Rogue. Precisa saber jogar e tal. Não é um deck especialmente ruim. Mas. Deixa eu até botar o. Só pra diminuir a revolta dos Elemental Hero, deixar o Elemental Hero aqui no Rogue, tá? Melhor do que alguns outros decks aqui. Aí ignorem essa parte aqui que eu não. O que eu não falar, ignora essa parte daqui. Que isso aqui não é exatamente o meta, né? Como engine, eu acho que ele tá aqui. E como deck, eu acho que ele tá aqui, tá? Como eu vou chegar lá no Tiara Lament, ele como engine no Tiara Lament, eu acho que ele tem um potencial a ser Tier 2 ali, aparecer em vários decks que vão topar. Mas como não é garantido, então pra mim Rogue. Não competitive Sleeper, né? Pra mim Rogue. Como competitive Sleeper, eu acho que ainda falta um pouco para ele chegar aqui no que esses decks já fizeram do meta. Até o Spyro também já fez bastante. O Fuhire, como engine, ele pode sim aparecer como melhor opção para Sprite, por exemplo. Mas o Punk não. Acho que ele precisaria de um pouco mais de mudança para chegar lá no Tier 1. Então, como eu acho que as mudanças que podem acontecer podem colocar ele como um Tier 2, eu não acho que como um Tier 1. Então, vou deixar ele aqui. Pode ser que mês que vem a gente receba mais cartas e mude o patamar dele, mas aí vai para a próxima tier list. Não entra nessa não. Raika é um deck de combo e tal, precisa ser bem pilotado.
Hunnic também é. Só que o Hunnic eu acho que ele é um competitivo sleeper. Porque você vê que tem um padrão, né? São decks que já fizeram coisas no competitivo. Coisas relevantes no competitivo. Mas que pela situação atual do meta, ele tem a tendência a ficar atrás desses decks que eu imagino aqui acima, tá? Para mim, poucos decks estão aqui dentro realmente do que é o meta e muitos decks são rogues viáveis. Ou, no caso desses, tier 3, né? Também não vão ser tantos, mas são bem relevantes. Evil Eye, Rogue. O Evil Eye, eu não sei se isso aqui é Evil Eye mesmo, tá? Se não for, me avisem aí nos comentários. Se for, eu acho que a tendência dele é até cair ao invés de subir, tá? Sprite pra mim é a melhor opção do meta. Se você joga bem de Sprite, você consegue extrair muito dele. Eu prefiro o Sprite do que Tiara no meta, mas é preferência pessoal. Eu só não sou bom o suficiente de Sprite para jogar com ele. E aí, porque eu acho que o Sprite é melhor, pra mim, na minha opinião, é que ele tem uma variedade de coisas que ele consegue usar. Eu acho que isso aqui é Melf, né? Melf, Furrire, Sapo é óbvio, é engine óbvia do deck. Eu acho que a possibilidade de ele usar essas coisas no Master Duel que dão ao jogador poder de escolher a melhor opção para enfrentar o que ele quer, acaba fazendo o Sprite é, ser melhor. Você ter o poder de escolha é sempre bom, porque aí a culpa vai ser sua. Se der errado, a culpa é tua. Óbvio, né? Se você tem o poder de escolher o errado, a culpa é sua. O Sprite, ele não tem a culpa da escolha que você vai fazer ser certa ou errada de forma alguma. O que pode pegar é realmente os Tiara, porque os Tiara são muito fortes. Mas aí é que tá. Até com Tiara o Sprite joga. Sabe jogar com Tiara Lament de uma forma tranquila até, sem afetar muito o outro deck, apesar de afetar e precisar de você saber jogar muito bem. Eu não acho que a opção Tiara com Sprite é a melhor. É, por muitos motivos que talvez eu fale um pouco mais no vídeo lá sobre o Mundial. Mas o Sprite, na minha opinião, é a melhor opção do meta por ele poder escolher realmente o que ele vai utilizar, que vai ajudar no que ele quer fazer. Sword Soul, pra mim também top contender. Esse deck aqui, eu vejo mais espaço para ele jogando no Mundial do que o Branded Desp. Perdão. Até do que o Branded Desp, tá? E para mim esse é um deck que tá pedindo passagem por alguns matchups, mas hoje os decks acima eles acabam deixando esse deck aqui um pouquinho para trás. Cada vez mais os jogadores de Sword Soul aprendem a fazer jogadas. O deck é simples, mas quando você tem um meta definido, principalmente, e aí talvez seja a vantagem do Sword Soul e a possibilidade dele aparecer, tá? Quando o Sword Soul ele conhece o que ele vai enfrentar, ele pode fazer a melhor escolha. E a dificuldade do Sword Soul hoje é que ele não é o melhor deck formato, e esse é um deck que, quando ele é o melhor deck, ele é muito eficaz em ser o melhor deck. Quando ele não é o melhor deck e tem um deck ou dois decks que são melhores do que ele consegue escolher melhor o que ele vai fazer, a jogada que ele vai fazer. Isso ajuda muito o deck. Mas quando ele tem estilos muito diferentes de o que jogar, ele tem que adivinhar o que é que ele vai fazer.
E é o caso, por exemplo, que a gente já vê. Nossa, eu espirrei. Ah, acho que estão queimando aqui alguma coisa na rua e na fumacê. Mas você vê, os dois decks que estão ali em cima são decks muito diferentes. O próprio Sprite é muito diferente, porque ele pode jogar de Hunnic, pode jogar de Melf, pode jogar de Hide Sprite, de Frog Sprite, sabe? Tem muita opção para ele e todas elas são muito diferentes entre si. O Labyrinth é muito diferente do que o Sprite vai fazer no geral. Mesmo o Hunnic Sprite aparecendo por aí, ele ainda é um deck muito diferente do que o Labyrinth vai fazer. E aí o Sword Soul tem dificuldade de estar jogando contra esses estilos muito diferentes, né? É um espadachim. Os espadachim têm dificuldade de estar lutando contra boxeador e. Sei lá. Armeiro, machado e. Sei lá. Tá jogando contra machado e arqueiro no mesmo ringue. É complicado pra ele, tem que escolher um pra jogar. Ele vai jogar do jeito adequado. Eu vou passar esses últimos aqui. A Traptrix é um competitive sleeper, apesar de não ter feito o que os outros decks fizeram aqui. Ele suporte recente são muito bons. Tyrion estaria aqui, pra mim é Rogue. Pra muita gente eu acho que ele estaria ali no Tier 3 como competitive sleeper, mas pra mim é Rogue. Pra o Master Duel, tá? Pra o Master Duel é meio complicado de estar usando a engine de Punk. Uns decks que estão mais aqui na frente. Você vê que nenhum deck aqui da frente ele usa bem a engine de Punk, tá? De Punk, ó, de Tyrion. Punk usa bem. Punk usa muito bem essa engine de Tyrion. Spiral tem possibilidade de usar, mas em geral os decks aqui ele não costumam aproveitar bem essa engine de Tyrion. E como deck ele tá bem rogue, né? Pra mim tá nisso aí. Three Brigade como engine é uma das possibilidades de Sprite, mas no deck é rogue. Roguezaço. E, obviamente, o manda-chuva do formato, o Tiara Lament, que não é minha opção que eu mais gosto. Eu acho que esse deck tem problemas de brick, de jogadas que muitas vezes não acontecem e que em metas anteriores aconteciam mais fácil, passava mais fácil. Tirar o Ad aparecendo o vídeo todo aqui. Pra mim, vou centralizar aqui, né? Vocês tirarem o print e falar mal aí nos comentários. Tiara Lament já teve metas melhores, já teve momentos em que ele tinha menos hit e ele era mais consistente, era claramente melhor deck. Hoje eu não vejo assim. Vários desses decks, eu acho que até Rogue consegue hoje competir contra o Tiara Lament, mas ainda é um deck muito bom. Grafa é uma das opções muito estudadas aí pelos jogadores. Não é pessoalmente a minha preferida por conta de ter que usar só um King of Swamp e aí você só tem esse King of Swamp para usar para fazer o Grafa. É esquisito. Mas ainda assim, é um deck muito forte, né? Um dos decks mais fortes da história do Yu-Gi-Oh! Sem dúvida. Que problema para ele realmente é no momento que ele tem muito nerf. A lista tá muito capada. E aí os outros decks aproveitam para jogar contra. Mas ele ainda é o melhor deck do formato. Eu acho que tá bom assim. Ignorem. Eu não sei que deck. Acho que é Ancient Warrior, Blackwing, Dynamorph. Todos esses decks assim para mim estão não tão bem posicionados no meta. Eu falando aqui, para mim Grafa dá, Madou, Choquei, Rogue, Virtual World, aí tem a opção de você usar Punk Virtual World,
Sword Soul, Virtual World, então aí tá ainda no Rogue. O Fullhire é um engine daqui, né? É, Ishizu tá muito nerfado, tem muita carta limitada e semi-limitada. Você consegue usar 4 cartas e você não quer usar mais cartas de X porque você só tem poucas cartas de X. É complicado. Zombie, mesma coisa. E aí o zombie tem o problema que ele não pega o que os decks aqui na frente usam. Então pra mim já cai. É, Podia ter Beastal aqui, né? Pra mim Beastal tá bem posicionado aqui como engine. Mas é aquilo. Engine pra mim não é um deck, tá? Engine pra mim não é um deck. Eu tô deixando o X aqui somente porque realmente ele como engine ainda é muito relevante. Mas é complicado assim, você não vai jogar com deck de X. Não existe o deck de X. É, eu acho que tá bem ok por aqui. Burn, Masked Hero. Masked Hero sempre tem aquelas chances de fazer um campo forte e tal. Marinces. Eu não vi uma Marinces em muito tempo. É, acho que aqui tá legal. Se isso aqui não for FY, me avisem. A Pranky não vejo faz muito tempo também, tá nerfado, pode voltar. Depois eu devo fazer um vídeo só sobre o que eu espero da banlist do Master Duel, mas hoje vamos ficando por aqui. Tirem print, falem mal aí das minhas escolhas na tier list. E vamos nessa, que o Mundial tá chegando. Falou, galera. Delores saindo aqui. Tchau!